Glória a Deus. Nós estamos hoje vivendo dias de momentos alternados, né? Dias de certezas, mas também dias de convicções. E nós, muitas vezes, na vida cristã, passamos por momentos assim também. Algumas vezes convictos, outras vezes meio que perdidos. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre essa forma de como nós poderemos viver uma vida mais tranquila, mais sossegada com relação àquilo que Deus tem preparado para nós, né? Então, nós estamos vivendo nesse momento. Vamos abrir a Bíblia lá no livro de Romanos, capítulo 8 do livro de Romanos, e vamos fazer a leitura de 2 versículos apenas. Depois nós estaremos também falando sobre outros. Livro de Romanos, capítulo 8, versículos 28 e 29. Está escrito assim: porque sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E o versículo 31 diz: que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pode sentar. Normalmente, amados, o crente religiosamente aprende na sua conversão, e não por maldade de muitos ensinadores, mas porque também aprenderam assim, a viver uma vida de sentimento de culpa, para então, sentindo a culpa, procurar de alguma forma compensar essa culpa com atividades, com serviços a Deus na sua casa. E aí então a gente vê que está sempre nós procurando fazer algo para que Deus possa se agradar de nós, para sentirmos que então merecemos alguma coisa, inclusive o perdão. Mas nós sabemos, amados, que isso é muito errado da nossa parte, pensar assim. Então eu queria falar hoje sobre morrendo com Cristo na cruz para viver com Ele na sua ressurreição. Quando em Gálatas 2:20 Paulo disse que já estava crucificado com Cristo, que agora não mais ele vivia, mas Cristo vivia nele, e que a vida que agora ele vivia na carne, ele queria viver na fé do Filho de Deus, ele estava exatamente comentando algo que lá em Romanos, no capítulo 7, ele declarou a tentativa de viver fazendo o certo. E ele disse: miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, mais o mal, quando eu vejo, já fiz. Quem me livrará do corpo dessa morte? E no final do capítulo ele diz: mas graças a Deus por Jesus Cristo. E aí então a gente começa a pensar: peraí, mas como então eu posso viver essa vida vitoriosa sem ficar assim, com aquele sentimento de culpa dentro de mim, me motivando a buscar, a jejuar, a ler a Bíblia? Amados, tem muita gente, muito crente, que lê a Bíblia, jejua, ora, ele faz meditação, ele faz até retiros espirituais, vigílias, mas mais no sentido de conquistar Deus do que, na verdade, por prazer em estar fazendo. Eu quero que você me entenda bem.
não é errado a gente estar em vigílias, em fazer jejuns e orações, ao contrário, isso é salutar, espiritualmente falando, devemos buscar isso, ler a Bíblia, decorar versículos bíblicos, salmos inteiros, capítulos inteiros se for preciso, mas amados, isso nós temos que fazer entendendo outra coisa, o outro lado do Evangelho. O que é o outro lado do Evangelho? Nós precisamos entender que a liberdade que temos em Cristo não foi conquistada por nós, foi conquistada por Cristo. Se queremos viver essa liberdade, temos que ter morrido com Cristo e ressuscitado com Ele. Lá em Colossenses 2, Paulo fala sobre isso. Se já ressuscitastes com Cristo, olhai para as coisas que são de cima, e não para as que são da terra, que são passageiras. Mas isso não significa que a gente não vai na terra aqui, não querer mais nada, viver isolado num canto, dizendo, eu só penso nas coisas de cima. Então você vai morrer de fome, que você não vai trabalhar, não vai tentar viver a sua vida. Não é bem isso. Tudo que fazemos aqui, depois de Jesus, tem que ser por Ele e para Ele. E junto com Ele. Incentivado ou motivado, ensinado, guiado, dirigido por Ele, pelo Espírito Santo. Por quê? Essa é a vida salutar. Quando nós tentamos agradar a Deus com as nossas obras, nós estamos, na verdade, querendo conquistar crédito com Deus. Você já viu alguém falar, eu tenho crédito com Deus? Qual o crédito que nós temos com Deus? Quero perguntar para você. Qual a justiça que nós fizemos? Qual é a coisa tão boa que fizemos que está no caderno de Deus, está lá, tem crédito. O único crédito que temos com Deus foi aquele que Jesus, na cruz do Calvário, creditou para nós. Foi o sangue dele derramado na cruz pelos nossos pecados que nos deu o crédito. Quando a gente crê em Cristo, Ele tira nossas culpas, leva para a cruz e crava na cruz os teus pecados e os meus, a tua conta que você tinha com Deus. Ele cravou na cruz e nos colocou um crédito na nossa conta ainda. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, porque Ele morreu pelo nosso pecado. Ele morreu pelo pecado que nos matou. O pecado que vem desde Adão, que nós já nascemos nele, e quando a gente entende o certo e errado, o que é a idade da razão que a gente chama, a gente morre. Por quê? Peca. E aí morreu. Então, Jesus Cristo na cruz do Calvário, Ele conquistou para nós essa liberdade e esse pagamento, e acima de tudo nos deu crédito. Ele morreu na cruz, pega o teu pecado quando você o aceita, recebe e crava na cruz. Diz lá, a cédula que era contra nós, versículo 14 de Colossenses 2, que de alguma maneira nos acusava, Cristo pegou e cravou-a na cruz. Quer dizer, a nossa dívida foi levada por Ele, quando nós o aceitamos. Isso significa que o passado nosso acabou, não há mais lembrança. A Bíblia diz que dos pecados cometidos antes, no tempo da nossa ignorância, Deus não se lembra mais. Agora, infelizmente, nós poderemos cometer pecados depois. Mas a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E aí a gente começa a querer entender. Muitas vezes somos frustrados na nossa vida cristã, amados, que nos leva a concluir que tem alguma coisa errada, né? Interessante que Jesus disse que Ele veio para nos dar vida, e vida em? E por que não vivemos? E por que essa vida em abundância, que isso traduzido na nossa linguagem significa uma vida, uma qualidade de vida que
que seja ela vivida de uma forma que sabemos que haveremos de ter aflições, mas que o bom ânimo jamais vai faltar, porque sabemos que quem vive em nós venceu o mundo. Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se eu estou vivendo, morri com Cristo e ressuscitei com Ele, a vida que agora vivo não é mais minha, mas é Ele, então esse ânimo dele vem em mim. Então não é o meu, não é o eu, é o Ele em mim. Eu morri, eu falhei, eu não consegui levar uma vida certa, eu falhei em todos os sentidos, eu estava perdido, irremediavelmente condenado ao inferno, mas um dia Jesus foi me apresentado, eu o conheci, o aceitei como meu Salvador. Então toda essa gama do passado que me condenava, Ele tirou de mim. Oh, você tem que crer nisso. Esse é o princípio do teu descanso. Enquanto você não entender essa parte, que não dependeu da tua boa ação, da tua boa vontade, do teu jeitinho, para que Ele te perdoasse, mas dependeu unicamente da morte de Cristo na cruz, que tornou disponível a todo aquele que crê ser salvo. E eu e você entramos nessa família de salvos, porque cremos em Jesus, recebemos o perdão dos pecados e um crédito. Aí então você fala: uau, então o que eu faço para agradar a Deus? Então não precisa fazer mais nada, pastor, vou deitar numa rede e esperar Jesus voltar, porque agora não preciso fazer mais nada. Olha, se Cristo vive em você, não tem jeito de você não fazer nada. Porque Cristo, Ele mesmo falou, quando julgado pelos fariseus, porque estava curando num sábado, Ele falou assim: eu e meu Pai trabalhamos até hoje. Não para. Só que o trabalho do Pai, o trabalho de Cristo, é um trabalho que não cansa, é um trabalho que tem fundamento, que tem propósito sempre. E se eu tenho morrido para mim mesmo, e agora a vida que vivo é Cristo que vive em mim, então o que vai acontecer? Eu vou tomar decisões certas, eu vou pensar de forma correta, e de vez em quando eu achar que já sei, escorrego, caio, me levanto e digo: me perdoa, Senhor. E Jesus perdoa. É isso que quer dizer a nossa vida, amados. Toda vez que eu e você acharmos que podemos fazer, porque já sabemos, já temos experiência, foi aí que vai acontecer a nossa queda. Só que de repente você pensa: ih, meu Deus, não era assim, então não foi Jesus, foi eu. Aí você pede perdão. É isso que ele falou: se confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, porque o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, amados, esse é o motivo de morrer com Cristo na cruz. É necessário que isso aconteça. Enquanto o nosso eu, o nosso ego, os nossos direitos prevalecerem sobre a nossa vida, significa que ainda não morri. E Ele não vive a vida em mim, porque Ele quer viver a vida dele agora em nós. É isso que nós temos que entender. Jesus quer viver a vida dele para que o mundo veja Ele em mim, em você, porque somos a palavra demonstrada. E como é que eu sei, pastor, que eu estou vivendo isso? É quando as pessoas não veem mais você, vê Jesus em você. Aí nesse momento que as pessoas começarem a enxergar Jesus na sua vida, eles vão se interessar, eles vão querer o que você tem, eles vão te perguntar: o que é isso? O que você tem? Eu quero isso na minha vida. É a paz que o mundo não tem? Então o mundo não tem, que quem está no mundo vai querer a tua paz. E vida em abundância, coisa que o mundo não conhece. Essa é a vida de qualidade, é uma vida que você leva não livre dos problemas, mas enfrentando, confiando no Senhor e sabendo que Ele vai cuidar e te ajudar. Então você está no problema, mas está descansando.
As coisas acontecendo e você consegue ter paz. E a pessoa, como você consegue ficar desse jeito? Tudo na sua vida virando de ponta cabeça e você está assim? Não sou eu mais quem vivo. É Cristo que vive em mim. Então, amados, interessante que o projeto de Deus para a nossa vida, ela está exatamente, amados, em Cristo Jesus, em nós. Esse é o projeto de Deus. Não sabe qual? Tu não fala muito de sonho de Deus, sonho de Deus. Se Deus tem sonho, o sonho de Deus é que você seja Jesus da sua vida, seja gerado. Foi isso que Paulo falou: eu gemo até com dor de parto, até que Cristo seja gerado em vós. Por que Paulo disse isso? Porque ele entendia essa situação. Ele, no capítulo 7 de Romanos, ele se declarou um crente carnal, mas no capítulo 8 ele mostrou o que é viver na vida do Espírito. Agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou de quê? Da lei do pecado e da morte. Portanto, ele fala: se vivemos a vida em Cristo, vamos nos inclinar para o Espírito, e aí é vida. Mas se inclinarmos para a carne, gera a morte. Porque a inclinação para o Espírito é vida, a inclinação para a carne é morte. Aí você fala: então eu vou fazer isso. Não, você não vai fazer. Como, pastor? Você não vai, eu não vou, eu não consegui. Eu nasci no berço evangélico, eu me criei na igreja, eu decorava salmos e versículos da Bíblia, eu era um teólogo infantil, mas eu não tinha experiência pessoal com Cristo, você entende? Eu não tinha essa vida com Ele, eu não entendia essas coisas. Mas um dia eu fiz uma oração e eu falei: Senhor, eu quero aprender a Tua palavra como ela é, pelo Teu Espírito, porque eu não quero ficar confuso com relação ao meu relacionamento com o Senhor. E foi o que o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração. Comecei a estudar mais a Bíblia, estudar, orar mais, procurar cursos teológicos para fazer. E quando você vai estudando a Bíblia, você vai percebendo que muita coisa que você já ouviu não se encaixa exatamente naquilo que você precisa ou que a Bíblia diz. E por quê? Essas pessoas pregaram porque querem pregar errado? Não, porque aprenderam errado. Mas o importante é que nós estejamos dispostos a sempre a mudar para o certo, que é a palavra de Deus. A medida de afeição é a palavra de Deus em tudo. Então, interessante, amados, que mesmo sendo crente, eu e você, nós podemos estar tentando viver a vida cristã pelo esforço próprio, pela força do nosso querer, da disciplina que nós instituímos para nós mesmos. Se dependesse disso, amado, eu estava perdido, porque não tenho disciplina. Eu sou indisciplinado. Nunca consegui ser organizado. A minha mesa lá está lá, a mesa vai lá, arruma, eu não acho mais nada. Aí quando eu desarrumo, eu acho tudo, porque eu tô, sabe, eu não tenho um senso de organização. Então, se dependesse da minha capacidade, eu estava no lixo. É isso aí que a gente aprende a dependência de Deus na nossa vida. Aí que a gente começa a entender o que é não mais vivo eu. Não significa que você vai se anular, mas significa que você vai ser conduzido sabiamente, porque Ele pode viver em mim, e através da vida dele em mim, é que eu vou enxergar com os olhos dele, pensar com o pensamento dele, e fazer com a mão e a ajuda dele. Aleluia! Você não quer uma vida assim? Você não quer viver dessa forma? É que você tem convicção do que vai fazer, decisões que você vai tomar, que você sabe que a decisão é certa porque foi Deus que te falou,
Você não quer levar uma vida que você possa ter segurança do ir, ouvir, ficar ou não? Que tem muita gente que está aqui, mas o coração está no Brasil. Vai para o Brasil, o coração volta para cá. Aí depois ele volta com o corpo para cá, porque o coração já estava aqui. Chega aqui de novo, o coração quer ir para o Brasil. Para de viajar, coração. Aleluia. Para de viajar. O momento que nós entendemos que é Ele que vai, que manda em nós, que nos conduz, acabou. Eu quero o Brasil, quero. Quando? Em agosto. Agosto de Deus. Porque é o tempo dele, que é o tempo perfeito. Eu aprendi que o tempo de Deus não atrasa nem adianta. O tempo de Deus é certo, é kairos. E aí então, amados, por que Deus permite coisas só no tempo dele? Porque Ele sabe que o tempo dele é o tempo perfeito. E se eu entender isso, eu descanso. Quando você vai? Deus sabe. Aí você vai fazer o quê? Descansar. Você vai investir, você vai cultivar, você vai fazer as coisas que tem que fazer com serenidade, com tranquilidade. Eu vou fazendo. E se Deus te mandar embora amanhã, eu vou. Então, você fica tranquilo de ficar e fica tranquilo em ir também. Porque é Ele que vai te conduzir. Quantas famílias, amados, quantos lares estão hoje vivendo momentos de angústia, de irritação, de discussões, porque um quer ir, outro quer ficar. E aquela discussão, você vai, se você for, eu fico. E aquela briga, quase que dá separação. O que está acontecendo aí? É falta de quê? Falta de direção. É falta de entendimento da perfeita vontade de Deus. Quando nós entendermos isso, quando nós conseguirmos, amados, deixar, não é conseguimos fazer, conseguimos deixar Ele fazer. Como assim? Assim, entregando. Morrer com Ele, para que também com Ele ressuscitar, para viver a vida dele em mim, não a minha vida com Ele, mas a vida dele em mim. Não mais vivo eu, mas Cristo vive. Você entende? Cristo vive em você. Aí que nós começamos a perceber, é o segredo da felicidade. Amados, não há dinheiro no mundo que traga felicidade para o homem. O dinheiro pode ajudar a resolver problemas, mas não traz felicidade, não traz segurança. Se você não tem dinheiro, você está mais tranquilo, você não tem nada a perder. Quando tem, está com medo de perder. Então você nunca tem segurança total. Agora, com Cristo, o dinheiro vai tomar um lugar na sua vida, mas não é o primeiro. É um lugar certo dele. É necessário ele. É bom ter. É preciso. E se você não pensa assim, então não se preocupe. Eu tiro esse peso de você. Passa a tua conta para mim. Eu tiro esse peso da sua consciência. Que aí eu vou investir em missões. Eu vou investir na Índia, em órfãos, em leprosos, viúvos. Eu vou investir na mão de Deus. Mas eu sei que você juntou com o seu trabalho, com o seu suor, com a sua vida. Ali tem pedaços da sua vida. Então, de repente, se você não souber usar, você pode perder de um dia para a noite, como muitos já têm perdido. Então, como fazer? Como saber assim, que eu não vou tomar uma decisão errada, que eu não vou fazer um negócio errado? É viver nessa graça, é aprender a viver morrendo para si mesmo e vivendo para Cristo. Deixar Ele viver a vida dele em mim. Interessante que a Bíblia fala isso, amados. Interessante que, na verdade, vivendo a vida cristã por esforço próprio, ela vai até um certo limite. Depois ele desiste, desanima, não dá mais. Você não aguenta? É muito pesado a vida cristã. Por quê? Porque é muita renúncia. É muita renúncia, deixar pai, deixar mãe, deixar tudo por amor a Cristo, é muita renúncia. Então a gente não consegue. Mas aí que está, na verdade, somente Cristo consegue viver a vida cristã. Somente Cristo consegue. Então eu quero viver a vida cristã, então assim, Jesus vive em mim. E quando de vez em quando eu falo na igreja, o problema de Deus não é meu,
Então você parece que o pastor está desaforento com Deus, né? No versos a gente fala assim, desaforento. Não, é que eu tenho a convicção comigo, aprendi, mas depois de muito a sofrer e aprender, graças a Deus, quase na descida da vida, eu já aprendi, estou vivendo melhor. Eu aprendi que Ele sabe tudo, eu não sei nada. Eu aprendi que se eu deixar Ele fazer, Ele faz o certo, não vai dar errado. Então eu descanso. É isso aí que eu já vou fazer, por meio de Deus. Por quê? Porque Ele está me guiando, Ele está vivendo em mim. Então, a hora que Ele fala, faz isso, eu vou fazer. Tem coisas que a gente não quer fazer, mas Ele vai te levar a fazer naturalmente. Você quando olha, fala, eu fiz isso, fez. Não foi você. Ele em você. Você entendeu? Quer dizer, não é que você não vai perder sua personalidade, já ao contrário, você vai se sentir melhor. Qual a melhor autoestima, amados, que pode existir numa pessoa, de ela olhar para trás e ver tudo certinho? Não é isso? O que levanta a autoestima da pessoa? O psicólogo, ele trabalha para trazer a pessoa a uma situação de triunfo, de sentimento de poder, de sentimento de verdades na vida, que traz para ele uma garra, uma vontade de vencer, de prosseguir, prosperar, uma força. Isso acontece. Mas a autoestima que a Bíblia ensina é negar a si mesmo, tomar a sua cruz, morrer para si mesmo, ressuscitar com Cristo. Isso muitas vezes, mas aí a gente perde a nossa personalidade. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, perdi a personalidade. Não, você vai olhar em mim e vai ver quem? Jesus. Isso é perder a personalidade ou é ganhar uma muito superior? Então a minha autoestima agora é que aumentou. Como você faz isso, pastor? Como é que você conseguiu isso, irmão? Porque Jesus guiou a minha vida. Porque Ele fez, olha só como deu certo, viu? Vale a pena. Quer dizer, uma pessoa alegre, feliz, mesmo com dificuldade, você não tem problema, a dificuldade vem, mas vai porque Jesus está no controle. Está tudo escuro na sua vida, mas o sol está aí. É só essa nuvem sair, o sol brilha de novo. Porque eu sei que Deus está aí. Deus não está longe do seu lugar. Então, você quer autoestima melhor que essa? A autoestima, que é na confiança própria, ela tem uma duração. Enquanto eu tenho dinheiro no banco, enquanto está tudo certinho, né? Tudo está dando certo, enquanto os negócios vão bem, enquanto eu posso comprar o que eu quero, sou uma pessoa realizada, sou uma pessoa... Mas e quando tudo começa a dar outra baixo? Quando tudo começa a desaparecer? E agora? Você vai encontrar com a pessoa e vai dizer, perdi tudo, legal. Vai encontrar isso? Não! Vai ser uma angústia, um choro, um desespero, um pavor. Mas com Cristo, amados, se eu tiver dele, se eu não tiver, ele que levou. O problema é dele, meu Deus. Você entende? Isso é viver, isso é que é vida em abundância. É a vida que não importa as circunstâncias, você vai estar bem. Sentimentos a gente tem. Não quer dizer que você não vai chorar, que você não vai ficar triste, mas sempre amparado por uma confiança interior que te sempre coloca de pé, nunca deixa você caído. E a Bíblia diz, mesmo que cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o levantará. Aleluia. Você nunca vai cair. Você nunca se prostrará. Ou ficará prostrado, porque o Senhor não vai permitir. Se você confia no Senhor, a Bíblia diz, aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E aí então, entendendo essa vida, sabe o que acontece? O que vai acontecer conosco daqui para frente? Veja bem. Primeiro, o verdadeiro evangelho que nós temos que aprender e ensinar não é somente aquele, amados, que traz o perdão baseado na cruz de Cristo, mas também traz junto com esse perdão pela cruz de Cristo o poder para viver a vida de Cristo baseado na ressurreição dele. Então aí sim
Porque se a gente depende só do perdão, a gente fica, fui perdoado. Mas aí quando você peca, e agora? Perdeu, porque pecou. Mas agora, quando você entende que esse perdão também teve um crédito lá, que se você não desistir de Jesus, você vai se levantar, porque Ele não vai deixar você prostrado, Ele vai te perdoar, porque você vai confessar e não quer. Antes você pecava por ser um pecador, hoje você peca por acidente. Pequei. Antes não, pecado se pecava. Pecado era o pecado, era a minha vida. Hoje quando eu pego, pequei, Deus. Então foi o quê? Acidente. Não era algo que você queria, o que você gosta, é algo que aconteceu, mas você não quer. Isso vai trazer prejuízo para você? Vai trazer tristeza? Vai. Mas ao mesmo tempo traz o arrependimento. E quando vem o arrependimento, vem a confissão. E quando vem a confissão, vem o perdão dos pecados. E quando vem o perdão, vem força para continuar. Aquela mulher pecadora não tinha nenhuma chance. Jogada aos pés de Jesus por uma multidão religiosa que estava segurando uma pedra, acusando o pecado dela da prostituição, e fizeram a pergunta a Jesus: a lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada. O que o Senhor diz, mestre? E Jesus não respondeu na hora. Foi tão irônico a pergunta, tão provocativa a pergunta, que Jesus não respondeu. Mas a Bíblia diz, mas como insistissem em perguntar, Jesus disse, ok, vamos resolver esse negócio aí. A lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada? Sim. Ok, vamos apedrejar. Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Pronto, resolveu o problema. Quando eu for acusar alguém, eu peço sempre a Deus, Senhor, me mostra primeiro os meus, antes que eu aponte alguém. E nós sabemos a história registrada na Bíblia. Um por um começou a largar as pedras e de repente sumiu. E Jesus continuou na dele. Aí de repente ele olha, mulher, sim, Senhor, só sobrou ela. Onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse, não, Senhor. Ali estava uma pecadora e ali estava o Filho de Deus. Aí ele cumpre aquilo que ele disse que veio fazer, buscar e salvar o seu filho perdido. Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. A mulher saiu dali sabendo que tinha ganhado de novo a vida. Mas, muito mais do que isso, ela ganhou a vida eterna porque ela creu em Jesus. Sabe, isso é graça. Isso foi merecimento. Nós somos melhores do que aquela mulher. O preço que Jesus pagou por ela foi menos do que o nosso. Nós não valemos mais nem menos. Somos todos iguais perante Deus. Pecado é pecado. Pecadinho leva para o inferno, um pecadão também. Então estamos condenados do mesmo jeito, ok? Então agora Jesus veio resolver o problema. E se eu morro com Ele, eu ressuscito com Ele para o quê? Uma nova vida. Não posso mais viver o passado. Não posso mais viver da mesma forma. Porque se eu morri e eu para mim mesmo me ressuscitei com Ele, quem vai viver agora em mim é Cristo. Ai, interessante. A cruz de Cristo, amados, ela nos traz a libertação para experimentar o perdão de Deus aos nossos pecados. Mas se nós pararmos só com o perdão e ficarmos aí, teremos somente metade das boas novas da nossa vida, metade. Porque o outro lado do Evangelho, que a gente chama, é a ressurreição de Cristo, é que permite que não somente os pecados sejam perdoados, isso é passado. Isso é passado. E o presente e o futuro? Cristo em nós, esperança da glória. Cristo vivendo em mim, não mais vivo eu. As atitudes que eu vou tomar,
as direções que eu vou seguir, eu sei que Ele estará me direcionando. E se de alguma forma, em algum ponto der errado, eu sei que foi eu. Não mais vivo eu. Mas se eu fiz, então eu paro. Quis tomar a rédea de novo. Interessante quando parece que isso fica tão claro na minha mente hoje. Se foi na cruz, e a Bíblia diz que foi na cruz do Calvário que o sangue dele foi derramado para a remissão dos nossos pecados, amados. Na sua ressurreição, nós adquirimos o que então? O poder para que a vida de Cristo seja vivida através de nós. Então, na verdade, amados, nós morremos com Cristo na cruz, nós vivemos com Ele na sua ressurreição, aleluia, e adquirimos o poder. Morremos com Cristo. Ele não ressurgiu para nos reformar. Ele não ressurgiu para que Ele nos desse um conserto. Não, Ele ressurgiu para que Ele pudesse viver a sua vida através da minha vida. A sua vida não é mais sua. Então você tem que declarar isso para você mesmo. Não vivo mais eu. Eu não quero mais viver eu. Eu quero que Cristo viva em mim. Se você não tem coragem de dizer isso, é porque você tem medo do que vai acontecer. Mas o que você acha que vai acontecer se Jesus viver em você? Algo errado? Será que algo vai dar errado? Não. Mas o medo é que, de repente ele me manda lá para o Afeganistão. De repente ele me manda lá para o Iraque, ou para a Síria. Já pensou? Missionário na Síria. Passagem só de ida. Outra para a glória, que você já pegou. Ok, talvez muita gente, por medo disso, está perdendo a bênção de viver uma vida feliz aqui na terra, por medo do que Deus possa fazer. Então, se você entende e conhece um pouco da palavra, você vai entender que a Bíblia diz que Deus não nos permite sobre nós tentação ou tribulação acima das nossas forças. Antes, junto com a tentação, com o problema, Ele também vai nos dar o escape. O problema é que muitas vezes focamos o problema, focamos o momento, mas esquecemos de focar o escape. Opa, está acontecendo isso na minha vida. Onde está o escape? Onde está a saída? Que Deus disse que já deu junto. Aí você fica correndo atrás do prejuízo, enquanto o escape está... Você passa muitas vezes na porta do escape e não entende. Não mais vivo eu. Deixa Cristo viver em você. Que quando Cristo vive em você, Ele vai entrar direto pela porta do escape. E você vai ser uma pessoa vitoriosa sempre. Você sempre vai conseguir, vai conquistar, vai vencer. Passou por lutas, passou por provas, passou por decepções, traições, passou por tanta coisa. E quando você olha lá para trás, diz: uau, como eu consegui. Aí você vai ser: bicho, não foi eu, foi Cristo em mim. Que bom viver a vida de Cristo em mim. Que bom que Cristo vive na minha vida. Porque aí eu sei que eu não vou errar. Eu sei que as circunstâncias podem estar todas adversas e contra, mas eu vou crer, não importa as circunstâncias, Deus está no controle e Ele vai tornar a minha vitória em verdade, em realidade. Aleluia. Interessante, amados, que qual a diferença, amados, entre o plano de Deus, da graça dele, o que isso faz na minha vida? E primeira coisa, amados, eu vivo como filho amado de Deus, não porque eu faço alguma coisa para ser amado, mas porque Jesus em mim me torna amado do Pai. Automático. O que diz Romanos 5:1? Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Então eu tenho paz com Deus, eu sou assim com Deus. Por quê? Porque eu sou bonzinho, eu sou melhor que você? Não, eu fui justificado pela fé, eu criei em Cristo. É isso que eu fui justificado, ok? Depois, ele fala assim em Efésios 1:3: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então só recebe essas bênçãos espirituais nos lugares celestiais quem estiver em
Cristo. Então procure viver em Cristo, está vendo? O medo da gente deixar Cristo viver em nós para fazer coisa que a gente não gostaria de fazer ou tem medo, e faz a gente perder isso, essas bênçãos espirituais nos lugares celestiais. A gente começa a ter um problema aí. Depois, eu vou praticar as disciplinas da vida cristã para crescer na graça, mas não vai ser mais eu agora, é Cristo em mim. Porque Ele que vai me disciplinar, não é eu que me disciplinei. Eu sou uma pessoa disciplinada, pastor. Eu gosto de coisa tudo certinha. Ok, isso é uma prática boa, algumas pessoas têm isso, outras não. Eu já falei que eu já não estou nessa. Eu já estou do outro lado, bagunçado, ok? Mas, agora, como eu entreguei minha vida a Cristo, Ele me conduz. Então, muita coisa que eu faço de certo, eu digo, foi Jesus. Porque eu não vou fazer mesmo, eu sei que eu não consigo. Quando eu olho para trás da minha vida ministerial e vejo as pessoas edificadas, famílias reestruturadas e tudo, eu falo assim, foi a palavra de Deus. Porque eu não tenho condição de ser assim. E aí que está. Essa é a diferença. Quando as pessoas olham para você ou para mim e dizem, olha ali um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, sabe o que significa isso? Cristo está vivendo em você. Por isso que você ficou grande. Por isso que nós nos tornamos grandes, não nós, mas Cristo está aparecendo. Então agora as pessoas não estão vendo mais você. Se visse eu, ia ver o fracassado, arruinado, bagunçado, né? Enrolado. Mas ver Cristo em mim, a minha vida, eu deixei Ele viver a vida dele em mim, então Ele vai me acertando, é Ele que vai me corrigindo, é Ele que vai me impulsionando. Às vezes eu estou indo para lá e falo assim, é para cá, pai, eu vou deixar ele para lá, está certo, eu penso para cá, pai, vai estar bom, Senhor, e dá certo. Talvez era essa a resposta que você queria hoje, para você entender e viver essa vida de vitória. Isso é possível para todos nós. Agora, lembre-se, o segredo não é você que vai fazer, é Ele que vai fazer em você. Por isso você morre com Ele na cruz, para que ressuscite com Ele numa nova vida que Ele vai direcionar. O velho homem não consegue. O velho eu não consegue. Não dá para viver. Paulo diz, mortificai, amortecei os vossos membros. O homem inferior, deixa ele morto, como morto. Ele não está morto, como morto. Porque se você começa a distanciar um pouco de Deus, ele começa a aparecer. Eu. Aí quando você volta para a Bíblia, volta para a oração, volta para a consagração, volta para depender dele, vai entrando embaixo e você vai ficando mais espiritual. Está vendo? Não depende de você, não de mim. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que já não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então Paulo diz, não, eu quero mais viver eu, é Cristo que vive em mim. Porque agora vivo na carne, eu vou viver na fé. Sabe por quê? Pela fé é melhor. Pela fé as coisas acontecem. Interessante? Que aí então, amados, eu sinto essa extrema necessidade, e aí o que vai acontecer? Eu encontro a graça e também a liberdade para tirar a máscara. Não vou mais tentar fingir que sou o que não sou. Eu vou ser o que sou. Porque Deus não tolera máscaras. Fazer um tipo sem que eu não sou. Eu estou tentando ser algo que não sou e quero ser pela minha força. Agora eu aprendi que não vou conseguir mesmo, então eu falo, Jesus, faz isso em mim. Sabe por quê? Se depender de nós, a gente cai na gandaia. Desculpa a expressão, mas a gente quer mesmo é se divertir, é gozar a vida. Mas ficar na igreja para dar uma boa, né? Para ficar lá, bater nosso cartão de ponto no culto, e depois falar assim, fui no culto, e depois leva a vida do jeito que quer. Sabe por quê? Porque não é Cristo que está vivendo em mim, é eu. Não, eu vou fazer certinho. Não, agora eu não vou ser sério.
Se não viu as promessas de final de ano, na passagem de ano, irmãos, este ano, mas esse ano que vai entrar, agora sim, agora eu vou em nome de Jesus. E no outro ano a mesma história. Esse ano não deu, mas no ano que vem, e o outro ano passa, daqui a pouco tá velho, esse ano não deu, mas o ano que vem. Daqui a pouco ele está na caixinha e não dá mais. Você entende, amados? O que eu estou querendo trazer à sua mente é para entender essa verdade gloriosa. É possível viver uma vida vitoriosa, uma vida de prosperidade do jeito de Deus, onde não traz doença, onde não traz dor, como a Bíblia, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Aleluia! E eu vou terminar. Interessante que aí, quando eu vivo isso aqui, amados, eu tiro a máscara, sou transparente com meus relacionamentos no meu ministério, com as outras pessoas, sem tentar mostrar uma imagem que eu não sou. Uma imagem real. Daí para frente, eu vou ser sincero com Deus, ser honesto com Deus. Senhor, esse sou eu. Ele falou assim, demorou. O que você quer? Senhor, agora me ajuda. Agora vai começar. Você entende? O segredo está aí. A gente não tentar fazer, mas dizer, Deus, olha, eu sou isso aqui. Mas eu sei que está errado. Eu quero ser o que o Senhor quer que eu seja. E a tua palavra diz que se Cristo viver em mim, eu vou ser. Então, ajuda. Aí pronto. Aí vai começar a acontecer. Não é assim, pá, puf. Não, é assim, é um dia a dia. É um dia de cada vez. E vai acontecendo coisas na sua vida. Você vai sendo uma pessoa vitoriosa. Você vai ministrar para os outros isso, vai passar essa verdade para os outros. Você vai viver sempre ciente da sua eterna necessidade e dependência dele cada dia. Nunca vai se orgulhar ou se ufanar de ter conseguido, conquistado, sendo que foi ele que fez tudo. Mas você vai estar vivendo isso, vivendo esse momento, né? E vou viver, amados, ao nível do coração sincero, não de aparências mais. Eu vou ajudar a mim mesmo, a meus filhos e aos outros discípulos a reconhecer a pobreza do nosso espírito e a necessidade de Cristo cada dia na nossa vida. E aí a vitória vai chegar. A harmonia nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, nos nossos relacionamentos. Porque é Cristo que vai conduzir isso. Eu saí fora. Eu percebi que eu falhei. Não deu certo, eu errei. Agora deixa por conta de Cristo. E Ele garante que Ele não vai errar mais. Interessante que tudo isso que nós ouvimos agora é a perfeição. Mas tem uma coisa. Amanhã a culpa vai voltar em você, em mim. Você precisa fazer alguma coisa para agradar a Deus, para merecer. Igual uma pessoa lá no Brasil falou para mim um dia, eu vou fazer isso, assim, rapaz, não faz, não, isso é errado, isso é pecado. Mas depois eu jejuo uns 2 dias, Deus perdoa. Eu falei, avançado, Jesus perdeu o tempo na cruz do cavalo para perdoar o pecado, porque se o jejum perdoa pecado, então por que Jesus morreu na cruz? Jesus morreu na cruz, mas a gente também faz a nossa parte. O único jeito de perdoar pecados é o sangue de Jesus. E você não